Olá, meu nome é André Viana, eu sou orientado por Márcio Martins e Daniel Diniz. Irei falar sobre o meu projeto de sistema de monitoramento de condições anormais, baseado em observador de estados para bombeio centrífugo submerso. Primeiramente, irei falar sobre a teoria em que meu projeto está se baseando, então falarei sobre o planejamento que foi traçado para ele, então mostrarei um desenvolvimento, mostrando os objetivos desse desenvolvimento, o que foi feito, os resultados obtidos neles e o que pode ser concluído. E em seguida falarei sobre as ações futuras que serão feitas. A começar com a definição de anormalidade em processos, em que são situações em que o sistema de controle não consegue fazer com que o processo em que foi projetado alcance um ponto de operação ou fique dentro de uma faixa de variação esperada. Essas situações podem surgir de variações de entradas desconhecidas a esse projeto ou de mau funcionamento de seus componentes, que podem ocorrer nos atuadores, sensores e até mesmo no processo em si. Uma normalidade ela pode comprometer seriamente a produção e a integridade de um sistema. Dessa forma, é fundamental que exista uma estrutura capaz de lidar com a ocorrência desses eventos. Assim chamada de Abnormal Situation Management, ou ACM, ela engloba desde o acionamento dos alarmes até a obtenção de medidas para conter os danos e fazer com que a operação retorne ao normal. Um elemento fundamental para o ACM é o monitoramento do processo, para que ele consiga detectar quando o processo está agindo anormalmente e consiga isolar as variáveis causadoras. Um sistema com essas capacidades é chamado de Fault Detection and Isolation. Existem variadas formas de implementar um sistema FDI. Uma das mais estudadas é o baseado em observador de estados, que é um subtipo do baseado em modelo. Esse sistema FDI ele tem dois mecanismos principais: a geração de residual e a avaliação de residual. O sinal residual ele é gerado a partir da diferença entre o sinal medido nos sensores e a estimativa desses valores obtidos por modelos matemáticos. E na avaliação de residual, a partir dele é decidido se o sistema está sob uma condição de anormalidade. Os observadores eles são usados justamente nas estimações desses valores. E ele tem a principal vantagem a disponibilidade do uso da teoria de controle já bastante estabelecida para melhorar a robustez dessa estimação. Uma das técnicas bastante usadas para isso é o observador de entrada desconhecida. O observador de entrada desconhecida, ou IO, é um observador feito para que o erro de estimação dos estados, que é propagado no residual, ele tenda a zero mesmo na presença de um distúrbio de magnitude desconhecida. Para isso, suas matrizes elas são projetadas de forma com que a dinâmica desse erro de estimação seja determinada pela matriz F, e tal que a estabilidade da matriz F é obtida a partir da matriz de realimentação K, sendo assim seu principal foco de design. Dito isso, nós podemos também fazer o uso desses observadores para monitorar múltiplos distúrbios em um único sistema. Para isso, é usado um banco de observadores de forma com que cada observador ele é projetado para monitorar um distúrbio específico. Para isso, o residual gerado por esse observador ele é desacoplado desse distúrbio específico, de forma com que quando ocorre esse distúrbio, o residual ele irá tender a zero, enquanto os outros observadores irão produzir um residual sustentado. Dessa forma, nós conseguimos que o sistema ele tem uma robustez contra alarmes falsos e ainda assim tem a capacidade de isolar ocorrências de cada um desses distúrbios. Nessa configuração, os observadores eles são chamados de No Input Fault Detector Observer.
em que no projeto se faz a separação dos distúrbios que serão desacoplados e os distúrbios que serão sensíveis no residual. Quando um sistema ele é muito complexo ou não necessariamente é necessário observar todos os estados dos sistemas, é desejável se ter uma versão reduzida desse observador. Em seu tom maior é possível fazer essa versão reduzida fazendo uso da técnica de Single Value Decomposition, em que a ordem desse observador vai ser a ordem do sistema observado menos a ordem do distúrbio monitorado. Tendo isso em mente, a meta final para esse projeto é desenvolver um sistema de monitoramento de condições anormais para um sistema de elevação artificial BCS. Com isso, já foi feito o estudo sobre sistemas de elevação artificial em geral, com foco no sistema BCS e no funcionamento e instrumentação da coluna BCS no Laboratório de Elevação Artificial da UFBA. Após isso, foi feito um estudo sobre modelagem de sistemas, tendo como principal ferramenta a modelagem de sistemas em geral e do sistema BCS-LEA, com foco na modelagem em espaço de estados, que é vital para o design dos observadores. Após isso, foi feita uma investigação sobre a natureza das falhas e eventos anormais, tendo como uma parte específica das falhas e anormalidades específicas de um sistema BCS, e atualmente está sendo feito um estudo geral sobre os métodos de monitoramento, tendo já sendo feita uma revisão na literatura sobre essas técnicas de detecção e identificação de anormalidades, e agora estão no estágio de implementação dessas técnicas de geração e avaliação dos residuais, para no futuro se conseguir fazer a implementação do sistema FDI conseguido no sistema do LEA. Prosseguindo então com um plano de trabalho, o objetivo do trabalho apresentado aqui é construir geradores residuais que sejam sensíveis a uma condição de anormalidade e que se consiga isolar sua ocorrência. Além disso, testar esses geradores residuais em um sistema BCS com a ocorrência de distúrbios e falhas que ocorrem dentro desse sistema. Para a execução desse projeto foi usado um modelo BCS-LEA já validado, sendo usado a sua versão linearizada tanto para a simulação das medidas do sistema quanto para o design dos observadores. Os modelos simulados foram um distúrbio no processo, que é uma variação brusca da vazão do reservatório, e uma falha de atuador, que foi um offset na abertura da válvula choque, tendo suas apresentações mostradas abaixo. Para a construção dos geradores residuais foi usada a topologia do FDO de ordem completa e ordem reduzida, usando a estrutura mostrada nos diagramas abaixo. As matrizes de realimentação foram conseguidas a partir da minimização dos altos valores da dinâmica do erro de estimação do sistema. Os observadores que monitoravam D1 eram O1 e M1, e os observadores que monitoram D2 foram O2 e M2. Dessa forma, o primeiro passo seria então obter esse modelo linearizado do BCS-LEA. Foi conseguido a partir da linearização do ponto do estado estacionário gerado pelas entradas de 40 Hz e 95% da abertura da válvula choque, assim produzindo as matrizes de espaço de estados mostradas abaixo. Como pode ser visto, ele tem uma alimentação direta da abertura da válvula na saída, então é preciso subtrair essa influência a partir da matriz D, para que ele esteja a par com o modelo esperado pelo observador de entrada desconhecida. A matriz de distúrbios foi feita a partir da jacobiana, da influência desses distúrbios nos estados dos sistemas, conseguindo
Com esses resultados foram configurados os observadores e os geradores residuais, então foi feita a aplicação para checar a eficiência desses geradores. Primeiramente, com um cenário somente com variações randômicas nas entradas, para checar a sua robustez contra isso, e um segundo cenário com a injeção dos distúrbios que serão monitorados pelo sistema com as entradas do primeiro cenário. Os distúrbios injetados foram, respectivamente, em D1, uma diminuição brusca pela metade da vazão do reservatório e um offset de menos 20% na abertura da válvula choke. Conferindo os resultados, podemos ver que o O1 ele, teve um residual tendendo a zero em todo o espectro, mesmo com a variação brusca das entradas. A mesma coisa ocorre tanto para o O2 também. No entanto, é uma velocidade menor do que ocorre em O1. Mesmo assim, há uma tendência do residual ir a zero. No entanto, no de ordem reduzida, o M1 ele teve uma robustez total, em que não há variação nenhuma do residual mesmo diante da variação brusca. No entanto, M2 ele tem uma tendência a variar em conjunto com a entrada U1. Passando para o segundo cenário, podemos ver que que na ocorrência do primeiro distúrbio, o primeiro observador ele não produz nenhum residual, assim como esperado pela teoria, e na ocorrência do segundo distúrbio ele produz um residual sustentado, conseguindo assim fazer esse isolamento. A mesma coisa ocorre para o segundo observador de ordem completa, em que na ocorrência do primeiro distúrbio ele produz um residual de ordem sustentada, enquanto que na ocorrência do segundo distúrbio ele não produz quase nenhum residual, sendo assim possível fazer um isolamento. Passando para o observador de ordem reduzida, pode ser visto que há o residual em M1 somente na ocorrência de D2, e em M2 há um residual sustentado na ocorrência de D1. No entanto, também há um residual sustentado na ocorrência de D2, o que não deveria ocorrer e o que pode prejudicar o isolamento dessa distúrbio. Podemos concluir então que com o Generalized Observer Schema nós podemos construir geradores residuais que possam indicar a ocorrência de diferentes eventos de anormalidades, isolando a sua ocorrência. O FDO ele consegue a forma de desacoplar essas perturbações aditivas em um processo. No entanto, vimos que a redução da ordem desse FDO ele pode diminuir a capacidade do observador de desacoplar esse distúrbio. Para os trabalhos futuros, seria fazer essa adaptação para uma dinâmica não linear dessa topologia do gerador residual, visto que, como visto na figura 14, o residual gerado com um modelo não linear ele não tem a capacidade de fazer esse isolamento. Então já está sendo feitos estudos para uma inclusão de uma matriz de alimentação adaptativa e também de fazer um observador em que em sua estrutura tem uma dinâmica não linear, de forma com que consiga desacoplar essa dinâmica do modelo não linear. E também fazer a seleção de quais eventos serão monitorados por esse sistema. E por fim, fazer o completamento do sistema FDI com a adição da etapa decisória a esse sistema.
Essas foram as referências usadas na minha apresentação. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado.